Olá, este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 7 ao versículo 10, onde está escrito: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele me disse: A minha graça te basta. O apóstolo Paulo está orando ao Senhor e por 3 vezes ele pediu: Senhor, afasta de mim este espinho na minha carne. Por que será que o apóstolo Paulo está fazendo essa oração? O que estava acontecendo com este servo do Senhor? Precisamos, para tanto, voltar no capítulo 10 e no capítulo 11 para entender o contexto desta passagem. Paulo está apresentando ali no capítulo 10 e no capítulo 11 desta mesma epístola, desta mesma carta, a sua defesa, porque ele estava sendo acusado de que era um falso apóstolo, um impostor ali no meio daqueles irmãos da igreja de Corinto. Ele enfrentou muita adversidade, muita perseguição. E ele então precisou apresentar a sua defesa, a defesa do seu apostolado. Mas não bastasse isso, ele também é constrangido a dizer algumas coisas de experiências que ele viveu com o Senhor. Por exemplo, aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele se vê constrangido diante de tantos ataques que ele recebeu, a ter que compartilhar uma experiência que ele viveu. Mas olha que coisa interessante, ele não fala diretamente da sua pessoa inicialmente. Ele usa na terceira pessoa para registrar que conhece um homem que há 14 anos subiu até ao terceiro céu. E ele ainda diz: Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E ao chegar ali no paraíso, no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que não podem ser referidas. Daí agora Paulo começa a se identificar com essa pessoa que teve essa experiência. E ele declara que para que ele não se ensoberbecesse com essas revelações, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo. Deus conhece a nossa estrutura, bem como Deus conhecia o apóstolo Paulo e sabia que algo poderia ser muito perigoso para o seu ministério: a soberba, o orgulho, a jactância. E Paulo então está preocupado com isso. Ele diz: Eu sei que não convém fazer isso, mas vocês me constrangem a contar essa experiência que havia acontecido com ele há 14 anos. E é neste contexto em que ele ora: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. É bem verdade que aqui cabe a nós uma explicação. O que era esse espinho na carne? Há uma multidão de pessoas que trabalham essa ideia. Os comentaristas, melhor dizendo, que não chegam a um denominador comum. Uns chegam a dizer que eram as tentações que Paulo sofria. Outros pensam numa enfermidade. Outros pensam na perseguição, na oposição da própria igreja. Mas era algo que trazia muito desconforto. Mas por outro lado, era algo que também não permitia que Paulo se exaltasse com aquela experiência que ele teve com o Senhor. E é no meio dessa aflição que ele orou. E o Senhor lhe respondeu: A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes, nós também estamos enfrentando algumas lutas, algumas adversidades. Às vezes nós também oramos: Senhor, afasta de mim esta prova, essa luta, esta tribulação.
Muitas vezes Deus afasta, muitas vezes Deus muda a nossa sorte, em outras vezes não, porque Deus nos conhece e Ele será exaltado e Ele será glorificado através também das nossas lutas. E nos momentos de dor e de fraqueza, Deus estará pronto para nos fortalecer. A minha graça te basta. Foi isso que Deus falou para Paulo e está falando para nós também neste dia. Diante das lutas, das adversidades, não esmoreça, meu irmão, minha irmã. Lembre-se da maravilhosa graça do Senhor, que te basta, que te sustenta, que, como diz o salmista, a graça é melhor do que a vida e ela é que nos sustenta. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.